Gênesis, capítulo de número 38. Esse é o segundo sermão de uma série intitulada Esperança para Famílias Disfuncionais. Essa série vai do capítulo de número 37 até o capítulo de número 50 do livro de Gênesis. Começamos essa série no domingo passado, quando fizemos a exposição do capítulo de número 37. Então, gostaria de chamar a sua atenção rapidamente para uma breve recapitulação de tudo que nós vimos na semana passada, para nós adentrarmos em mais uma cena, mais um episódio dessa série. Nós vimos na semana passada que esse texto ou essa narrativa, ela precisa ser entendida à luz do seu contexto histórico e também do propósito pelo qual Deus conduziu a Moisés para que escrevesse o livro de Gênesis. Quando Moisés escreveu esse livro, o povo estava no deserto, e um dos propósitos para a escrita desse livro é exatamente trazer consolo, mas sobretudo esperança para esse povo que está no deserto. Eles precisavam olhar para a situação à sua volta, eles precisavam lembrar de algumas coisas que aconteceram no passado, e com isso eles precisavam ter esperança que o Senhor de fato está com o seu povo, conduzindo para cumprir os seus propósitos. E mesmo que as dificuldades possam acontecer e possam aparecer, eles precisam se voltar para o Senhor, crendo no seu governo e confiando na sua palavra. Em momentos anteriores, o Senhor, Ele fez a sua aliança e Ele escolheu algumas pessoas. No entanto, Ele, mais à frente da sua promessa, disse então que Ele formaria uma grande nação. E essa grande nação, ela viria através de uma família. E agora é nessa parte da história que nós estamos, quando mostra a maneira como Deus agora escolheu a família de Jacó. E essa história, então, da família de Jacó, ela precisa ser contada a fim de trazer esperança para o seu povo. No entanto, a esperança está no fato de que é Deus que soberanamente trabalha, independente das pessoas. Por isso, no capítulo de número 37, os pecados de Jacó, os pecados de José e dos seus irmãos, eles são pintados com cores fortes, para mostrar que de fato não é eles que levam a promessa de Deus adiante, é Deus que leva o seu povo adiante por causa da sua promessa. E na semana passada nós vimos que a história se divide basicamente em três partes. Em um primeiro momento nós olhamos de perto para a imaturidade de José. Em um segundo momento nós nos voltamos para o favoritismo de Jacó. E vimos como os seus irmãos reagiram a esse favoritismo e a essa imaturidade. E a reação foi um ódio ardente e crescente. Todo o drama, então, ele passa exatamente por esse ódio que os irmãos, então, eles desenvolvem no coração em resposta aos pecados de Jacó e ao de José. Durante toda a exposição, nós fizemos uma série de aplicações. Na verdade, foram 5 aplicações, e enquanto nós a fazíamos, a ideia era que você, então, que está ouvindo, se identificasse com essa família disfuncional. Quando essas aplicações elas surgem, não é para você olhar para o lado ou cutucar a pessoa que está à sua volta, a família que está à sua volta, não. A ideia é que você olhe para isso e pense, será que isso não é uma realidade na minha vida? Será que isso não é uma realidade na minha família? E diante disso, se essa identificação for uma realidade, você encontre a mesma esperança que essa família encontrou para a sua família disfuncional. E aí nós vimos, por exemplo, que em famílias disfuncionais, normalmente as coisas não são resolvidas da maneira correta. José deveria confrontar os seus irmãos em amor, mas ele responde aos pecados dos seus irmãos com maledicência. Por exemplo, em famílias disfuncionais ainda, o amor nem sempre é ordenado. E aí a gente percebeu como o amor que Jacó tem pelo seu filho, ele está totalmente desordenado. E como isso é uma realidade nos nossos dias, como nós vemos casais que amam mais os pais do que um ao outro,
Como nós vemos, por exemplo, pais que amam mais os filhos do que um ao outro. O nosso amor sempre está desordenado de alguma maneira. E quando nós falamos disso, nós precisamos entender que não é só em relação a pessoas. O nosso amor também é desordenado em relação às coisas. Por isso nós amamos mais coisas do que pessoas. E essa é a razão pela qual famílias se desfazem. Por exemplo, quando uma herança agora é trazida para a mesa e para a conversa, porque em famílias disfuncionais o amor nem sempre é ordenado. Em famílias disfuncionais, pessoas geralmente respondem pecado com pecado. Não é correto que de fato Jacó tenha esse favoritismo. Não é correto que José responda aos pecados dos seus irmãos com maledicência, mas também não é certo que os seus irmãos o odeiem a ponto de querer tirar a sua própria vida. Mas em famílias disfuncionais, as coisas acontecem assim. Pessoas respondem pecado com pecado. Assim como também em famílias disfuncionais, as coisas não são tratadas no tempo certo. O ódio poderia muito bem ser evitado. Na verdade, a primeira mágoa poderia ter dado lugar a uma conversa sincera, honesta, em amor, mas honesta e verdadeira. Mas em famílias disfuncionais é assim. A gente deixa as coisas e aí só quando a bomba explode é que nós queremos juntar os cacos. Essa é a razão pela qual, por exemplo, a frieza de um relacionamento conjugal só vem então para a conversa na mesa, quando o adultério já é uma realidade. Não precisava ser assim, mas muitas vezes é assim, as coisas não são tratadas no tempo certo. Assim como também em famílias disfuncionais, nós costumamos imitar os pecados dos outros. E aí nós percebemos como aqui há uma retroalimentação do pecado. Porque agora Judá, com os seus irmãos, vai fazer exatamente com José o que o seu pai fez com o seu avô. O engano agora começa a ser uma realidade nessa família. Aí quando você olha para esse quadro que é pintado no capítulo de número 37, você diz, e isso é para trazer esperança? Um relato desse é desesperador. Mas como que então esse texto pode ser esperança para famílias disfuncionais? E a esperança está exatamente no grande detalhe que é apresentado no capítulo de número 36. Porque enquanto tudo isso acontece, Deus, pela sua graça, poupa a vida de José e ele vai parar no Egito. E a história continua. E a gente vê como Deus agora transforma esse imaturo José em um grande homem que está disposto a até mesmo ir parar na prisão pela sua fidelidade ao Senhor. Como esse menino imaturo que não sabe usar bem as palavras, agora vai governar uma grande nação. Isso porque é Deus que conduz todas as coisas. Então qual é o propósito de Gênesis de Moisés ao contar essas histórias? Preste atenção, porque isso é o ponto principal, não apenas desse sermão, mas para que você entenda toda essa série. Moisés queria então que os seus leitores agora olhassem para trás e percebessem que a promessa de Deus de criar um povo que fosse harmonioso, um povo que viveria de acordo com a sua vontade, que seria luz para as nações. Essa promessa, ela ainda está em voga e Deus está cumprindo a sua promessa com essa família, da mesma maneira como fez no passado. É verdade que parecia improvável e até mesmo impossível que um casal de idosos estéreis pudessem dar à luz a um filho. Mas Deus fez assim. Deus fez assim. E agora Deus está fazendo o mesmo com essa família. Deus está dirigindo todas as coisas para cumprir o seu propósito. E aí quando nós olhamos então para toda essa narrativa, algumas perguntas existenciais, sim, elas vêm à mente. Porque quando nós olhamos para a história de José, nós começamos a perguntar, onde está Deus quando ele é lançado no poço? Aonde está Deus quando ele é vendido como escravo? Aonde está Deus quando ele justamente foi parar na prisão? Aonde está Deus quando ele justamente é esquecido na prisão? E a pergunta é essa, aonde está Deus? Aonde está Deus? Aonde está Deus? E a resposta a todas essas perguntas é que Deus está por trás do cenário, trabalhando de forma muito misteriosa, e nem muitas vezes percebida,
para cumprir os seus planos na vida do seu povo. E porque ele tem cumprido esses seus planos na vida do seu povo, ele então é digno de confiança. Sim, ele é digno de confiança. E Moisés quer então que as pessoas respondam a toda essa narrativa com fé, crendo no Senhor. Aí nós aprendemos que de fato é possível que nós não entendamos os planos de Deus, mas a resposta que nós devemos dar à sua providência é em confiança. De fato, nós muitas vezes não entendemos os planos de Deus, mas nós não podemos duvidar que Ele tem um plano na nossa vida. E diante disso, nós precisamos então responder com confiança, com esperança nessa providência. À luz então da história da redenção, vimos que essa série visa apresentar essa esperança que é percebida na providência de Deus, que sim, nos leva a caminhos difíceis, muitas vezes de sofrimento, que sim, essa providência que às vezes expõe os nossos pecados, mas tudo isso é para que a gente perceba que em Cristo, por meio do Evangelho, Ele provê tudo aquilo que nós precisamos para termos a transformação necessária que Ele está realizando dentro de nós. E é nesse sentido, então, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é para o nosso bem-estar, a história de José mostra isso, mas é para o nosso bem maior, nós sermos parecidos cada vez mais com Cristo Jesus. Ele vai permitir sofrimentos, Ele vai expor os nossos pecados, para muitas vezes nos humilhar, nos quebrantar, para que nós nos voltemos para Cristo Jesus. Entendemos que nós temos nele a oportunidade de termos transformação. A providência de Deus, então, ela é apresentada de maneira graciosa, mas também de maneira transformadora. E essa é a esperança para essas famílias disfuncionais que aqui estão nessa manhã. Porque em muitos momentos, você é como Jacó, eu sou como Jacó, você é como Judá, eu sou como Judá. Em muitos momentos, nós somos ímpios, ou pelo menos agimos como se fôssemos de fato ímpios, agimos não com piedade, mas a nossa esperança está no fato de que a providência de Deus, ela é graciosa, mas não apenas isso, ela é transformadora. Agora então nós voltamos a nossa atenção para mais um personagem da história. Entra em cena agora Judá. E eu queria então chamar a sua atenção para o capítulo de número 38, onde conta a trágica história da família de Judá. Acompanhe a leitura, por gentileza. Por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão, chamado Ira. Ali Judá encontrou a filha de uma cananeia chamada Sua ou Suá, dependendo da sua tradução, e casou-se com ela. Ele a possuiu, e ela engravidou e deu à luz um filho, ao qual ele deu o nome de Er. Tornou a engravidar, teve um filho, e deu o nome de Onã. Quando estava em Queribe, ele teve ainda outro filho, e chamou-o de Selá. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para Er, seu filho mais velho. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de Er, filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Então Judá disse a Onã: case com a mulher do seu irmão, cumpra as suas obrigações de cunhado para com ela, e dê uma descendência a seu irmão. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que possuía a mulher do seu irmão, derramava o sêmen no chão para evitar que seu irmão tivesse descendência. O Senhor reprovou o que ele fazia e por isso o matou também. Disse então Judá à sua nora Tamar: more como viúva na casa de seu pai, até que meu filho Selá cresça. Porque temia que ele viesse a morrer como os seus irmãos. Assim Tamar foi morar na casa do pai. Tempos depois, morreu a mulher de Judá, filha de Suá. Passando o luto,
Judá foi ver os tosqueadores do seu rebanho em Tímna, com o seu amigo Ira, o adulanita. Quando foi dito a Tamar, seu sogro está a caminho de Tímna para tosquear suas ovelhas, ela trocou as suas vestes de viúva, cobriu-se com um véu para se disfarçar e foi sentar-se à estrada de Enaim, que fica no caminho de Tímna. Ela fez isso porque viu que, embora Selá já fosse crescido, ela não lhe tinha sido dada em casamento. Quando a viu, Judá pensou que fosse uma prostituta, porque ela havia encoberto o rosto. Não sabendo que era sua nora, dirigiu-se a ela à beira da estrada e disse: venha cá, quero deitar-me com você. Ela lhe perguntou: o que você me dará para deitar-se comigo? Disse ele: eu lhe mandarei um cabritinho do meu rebanho. Ela perguntou: você me deixará alguma coisa como garantia até que me mande? Disse Judá: que garantia devo dar-lhe? Respondeu ela: o seu selo com um cordão e o cajado que você tem na mão. E os entregou, e a possuiu, e Tamar engravidou dele. Ela se foi, tirou o véu e tornou a vestir as roupas de viúva. Judá mandou o cabritinho por meio do seu amigo adulanita, a fim de reaver da mulher sua garantia, mas ele não a encontrou, e perguntou aos homens do lugar: onde está a prostituta cultual que costuma ficar à beira do caminho de Enaim? Eles responderam: aqui não há nenhuma prostituta cultual. Assim, ele voltou a Judá e disse: não a encontrei. Além disso, os homens do lugar disseram que não há nenhuma prostituta cultual. Disse Judá: fique ela com o que lhe dei. Não quero que nos tornemos objeto de zombaria. Afinal de contas, mandei a ela este cabritinho, mas você não a encontrou. Cerca de 3 meses mais tarde, disseram a Judá: sua nora Tamar prostituiu-se, e na sua prostituição ficou grávida. Disse Judá: tragam-na para fora e queimem-na viva. Quando ela estava sendo levada para fora, mandou o seguinte recado ao sogro: estou grávida do homem que é dono destas coisas. E acrescentou: veja se o Senhor reconhece. Veja então se o Senhor reconhece. Veja se o Senhor reconhece a quem pertence este selo e esse cordão e esse cajado. Judá os reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu, pois devia tê-la entregue a meu filho Selá. E não voltou a ter relações com ela. Quando lhe chegou a época de dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Enquanto ela dava à luz, um deles pôs a mão para fora. Então a parteira pegou um fio vermelho, amarrou o pulso do menino, dizendo: este saiu primeiro. Mas quando ele recolheu a mão, seu irmão saiu, e ela disse: então você conseguiu uma brecha para sair? E deu-lhe o nome de Perez. Depois saiu seu irmão, que estava com o fio vermelho no pulso, e foi-lhe dado o nome de Zerá. Bem, esse texto ele então é dividido em uma introdução e 5 cenas. Uma introdução e 5 cenas. A introdução é apresentada no versículo de número 1. E depois é seguido de 5 cenas. Se você gosta então de anotar sermão, então lá vai as cenas para que você possa acompanhar aí o drama e toda essa história. A primeira cena é o estabelecimento da família de Judá. E ela vai do versículo de número 2 até o versículo de número 5. A segunda cena é a tragédia que acontece agora na família de Judá. E essa tragédia ela é apresentada do versículo de número 6 até o versículo de número 11.
Logo em seguida, nós percebemos a maneira como Tamar agora, ela engana Judá. Esse engano pode ser percebido no versículos de número 12 até o versículo de número 19. Depois então Tamar rouba o penhor de Judá. Nós percebemos isso nos versículos 20 até o 23. Depois Tamar é inocentada por Judá. Nós percebemos essa realidade no versículo de número 24 e 26. E finalmente Tamar dá à luz a gêmeos de Judá. E aí nós percebemos isso nos versículos de número 27 até o versículo de número 30. Vamos então à introdução desse drama. E na introdução então é apresentado todo o cenário. O versículo de número 38 diz: por essa época Judá, com mais ou menos 20 anos de idade, ele deixa os seus irmãos e agora ele desce para morar com um outro povo. Por essa época então é o elo que apresenta, conecta então aí os capítulos de número 37 e 38. O que o narrador quer que você entenda é que enquanto José está lá no Egito, enquanto José passará por alguns apertos lá no Egito, durante esses 22 anos de que nós retornaremos à história de José, enquanto isso, Judá então agora está em um outro lugar, longe da sua família, longe da sua parentela e agora se unindo a um outro povo. No entanto, diferente de José, que é conduzido para uma outra situação, para um outro lugar, forçadamente, é vendido como escravo, Judá agora, por sua própria conta, voluntariamente, decide deixar a sua família, voltar as costas para a sua família e então agora buscar nova comunhão, uma nova vida e um novo recomeço. A maioria dos comentaristas, eles têm dito e eles têm chamado a atenção para o fato de como era a vida de Judá. De como Judá cresceu até chegar nesse momento exato que ele decide sair de casa e ter um novo começo. E se você olhar, não foi fácil de fato a vida de Judá. Ele é filho da mulher que o seu pai não amava. Ele é o quarto filho de Lia. Ele é fruto, na verdade, dessa esperança de Lia de poder dar a Jacó meninos que pudessem trazer o amor de Jacó para o seu seio. Mas isso não acontece. Jacó continua amando a Raquel e ele despreza Lia. Esse desprezo da família pode ser percebido quando, naquele encontro que ele tem com o seu irmão Esaú, temendo o que pudesse acontecer, ele coloca Raquel e José lá no final da comitiva. E quem está exatamente no batalhão de frente é exatamente Lia e os seus filhos, entre eles Judá. Judá, ele já tinha percebido esse favoritismo, por isso que ele então responde a isso com muito ódio. E isso incomoda tanto a ele que ele está disposto a planejar a morte do seu irmão. E ele pouco se importa com o sentimento do seu pai. E aí quando nós olhamos para essa história, nós já percebemos logo de cara que em famílias disfuncionais, pessoas preferem fugir a enfrentar as amarras do passado. É assim, em famílias disfuncionais as pessoas preferem fugir a enfrentar as amarras do passado. E aí muitas vezes elas vão em busca de um novo começo. Por isso que nós temos vários adolescentes que não esperam a hora da universidade chegar, simplesmente para sair de casa e ter aí o que eles pensam ser um novo começo. Jovens profissionais não veem a hora de ter uma oportunidade em um outro lugar, para usar isso como se fosse uma forma de escape. E eu não tenho dúvida que muitos de vocês que estão aqui agora me ouvindo nessa manhã, se pudessem, mudaria de cidade, de amigos e até mesmo de família, só para não lidar com esses fantasmas do passado. E aqui nós temos quem? Judá. Ele quer fugir dessas coisas, ele não aguenta mais isso. No entanto, o narrador deixa muito claro que ele está fugindo não apenas da sua família, e não apenas desses dilemas, mas na verdade ele está dando as costas para o Senhor, e esse é o seu maior problema. Ele está deixando para trás as promessas do Senhor. E o que ele faz? Ele então agora se une a um novo povo. Ele se une a um novo povo.
E ele casa com alguém desse novo povo, ele casa com alguém que não tem o temor do Senhor. Aí então, as pessoas que estão lendo essa história, logo levantam as sobrancelhas, torcem a testa, e aí elas ficam se perguntando: Deus vai abençoar com filhos essa união? E para nossa surpresa, isso acontece. Então agora ele possui essa mulher e ele tem 3 filhos. E esses filhos são dados a Judá. E a quantidade dos filhos então parece sublinhar que a posteridade de Judá será promissora. Que a linhagem ela vai ser desenvolvida. Só que quando nós olhamos e começamos a ler a história, nós percebemos que não. E então entra e começa uma nova cena. É a cena agora dessa tragédia que começa a acontecer na família de Judá. E ela vai então dos versículos 6 até o versículo de número 11. Porque depois que os seus filhos ficaram adultos, Judá então escolhe uma mulher chamada Tamar, para que pudesse agora casar com o seu filho mais velho. O nome Tamar significa palmeira. E talvez essa seja uma referência ao porte dela e à provável fertilidade que ela teria. Havia muita superstição e é provável que ela também fosse aí ligada a algum tipo de culto, talvez da fertilidade. E essa mulher então é apresentada como sendo alguém de bom porte e que tem boa fertilidade. Só que muito antes de qualquer coisa acontecer, por razões que nós não conhecemos e não sabemos, diz-nos o texto que Deus então, ele mata Er. E por que ele faz isso, nós não sabemos. A única coisa que nós percebemos é que a sua conduta era perversa. E aí se você vem lendo o livro de Gênesis, você já percebeu uma coisa. É verdade que Deus, lá com Noé, ele destruiu praticamente o mundo. É verdade que Deus, lá em Abraão, ele decidiu destruir e acabar com cidades. Mas essa é a primeira vez que a sua ação é direcionada a um indivíduo. Tendo feito isso, Judá então chama agora o seu segundo filho, Onã, e diz: olha, case-se com ela, cumpra o seu dever, a sua obrigação de cunhado. E embora isso pareça não soar bem aos nossos ouvidos, isso era uma prática comum nesse tempo, e na verdade isso seria uma lei de Israel, futuramente, a lei do levirato. Essa é a palavra latina, levirato, que a tradução literal talvez seria uma espécie de cunhado. Talvez essa seria a tradução que mais se adequa a nós. E a ideia então é que agora o irmão pudesse agora gerar descendência para que o nome então do seu irmão pudesse dar continuidade. E para que também a viúva não fosse desamparada. Ela poderia agora ter filhos, e esses filhos poderiam cuidar, e ela teria direito à herança do marido. Ah, mas a gente sabe que o coração do homem, ele é perverso, e muito perverso. E aí o que acontece? O narrador diz então, no versículo de número 9, que Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que ele possuía a mulher do seu irmão, ele derramava a semente da vida no chão para evitar então que ela pudesse ter descendência. E ele fazia isso. A razão é muito simples. Qualquer criança que nascesse desse relacionamento não seria dele. Levaria o nome de levaria o nome do primogênito, e não apenas o nome, na verdade levaria também o direito que ele tinha. Como o primeiro filho, ele tinha o direito a uma grande parte da herança. Como o primeiro filho, ele tinha direito a muitas coisas relacionadas à sua família. Mas Onã sabe disso. E quem é Onã? Onã é exatamente o segundo nessa linha. Ele falou: eu vou deixar de ter para repartir? Jamais. Eu quero isso para mim. E por essa razão, ele não dá descendência a Tamar. Porque o seu coração é egoísta e é maldoso. Ele está sim disposto a tirar uma casquinha de Tamar. Ele está disposto a usá-la, mas não de poder realmente cumprir a sua obrigação de irmão. E aí a gente percebe mais uma vez que em famílias disfuncionais, o reino do eu sempre prevalece.
É assim em famílias disfuncionais. O reino do eu sempre prevalece. É sempre o meu prazer, a minha satisfação, o meu dinheiro, o meu tempo, a minha vida. Nunca é nós, é sempre eu. A gente sempre está preocupado e pensando no nosso próprio prazer, na nossa própria satisfação. E é sempre assim em famílias disfuncionais. Além disso, em famílias disfuncionais, muitos são traídos exatamente por aqueles que deveriam amá-los. Muitos são abusados exatamente por aqueles que deveriam protegê-los. É assim em famílias disfuncionais. A esperança para isso é o que nós veremos. O fato é que, então, voltando à história, Deus, então, mais uma vez, Ele castiga a esse filho. É chover no molhado dizer que Deus não se agradava disso. E o que é que Deus faz? Deus castiga Onã. E por que Ele faz isso? Em última análise, o pecado de Onã foi desafiar o plano de Deus, de que os patriarcas seriam fecundos. Deus tinha feito essa promessa, e agora ele está exatamente indo contra essa ordenança de Deus. E por essa razão, então, o Senhor reprovou o que ele fez, e também o matou. Só que Judá, ele é cego pelo pecado. Essa é uma coisa muito curiosa. Porque agora Deus oferece mais um sinal do que está acontecendo, mas ele não consegue vê-lo e nem entendê-lo. Ele não percebe que o castigo é exatamente pela pecaminosidade dos seus filhos. Para ele tudo é culpa de quem? De Tamar. Para ele tudo é culpa de Tamar. E por essa razão ele não quer dar agora o outro filho a Tamar, porque ele diz, essa mulher ela é amaldiçoada, viu? Ô mulher ruim. Mas também não é verdade que em famílias disfuncionais a vitimização sempre dá as caras? Não é verdade que em famílias disfuncionais isso acontece? Observe, por exemplo, Judá. Ele vende o seu próprio irmão, ele abandonou o seu pai e os seus irmãos, ele andou com a turma errada, ele se casou com quem não deveria, os seus filhos são ímpios e de quem é a culpa? De Tamar. É de Tamar que é a culpa. E não é diferente com a gente. A vitimização sempre é uma realidade em nossos lares, quando os nossos lares estão disfuncionais. E é sempre assim, né? Eu estava cansado, eu tive um dia ruim, você falou desse jeito. Nunca é culpa nossa, nunca a gente diz, eu errei, eu fui ímpio, eu agi como alguém que não conhece a Deus. Não. Em famílias disfuncionais, a vitimização sempre dá as caras. E Judá, ele dá continuidade ao seu plano. Ele não quer dar então agora o seu último filho para Tamar. E aí, tomado por uma superstição, ele diz assim, então olha, faça o seguinte, vá morar lá na casa do seu pai, espere agora Selá crescer, porque quando isso acontecer, eu te dou ele. E aí o narrador então, que apresenta na história como sendo quase que onisciente, ele dá a razão pela qual Judá faz isso. Judá faz isso porque temia que ele viesse a morrer como os seus irmãos. Judá não tem a mínima intenção de dar o seu filho para casar com Tamar. A mínima intenção. E é muito claro isso. Se Selá morrer, ela fica sem marido e ele fica sem o seu último filho. A sua linhagem então está em perigo. Então ele olha para ela e ele faz promessas que ele sabe que ele não vai cumprir. Ele faz promessas que ele sabe que ele não quer cumprir. E aí a gente percebe mais uma vez que em famílias disfuncionais o engano é uma prática natural. Olha-se num olho do outro e mente-se na cara dura. E aí então nós fazemos promessas que nós não podemos cumprir, nós sonegamos informações. Então são maridos que não dizem, por exemplo, para onde o dinheiro está indo, esposas que sonegam a informação dos seus gastos da casa, filhos que fazem com que o dinheiro suma de casa como se fosse um passe de mágica, e aí quando as coisas são sentadas para resolver, diz, mas eu não vi nada. Verdade, não percebi. Em famílias disfuncionais é exatamente assim. A prática do engano é algo extremamente natural. Se engana, se mente na cara dura. No entanto, voltando para a história, a gente percebe uma coisa, que agora Tamar ela está no limbo. De um lado, ela está prometida a Selá. E porque ela está prometida a Selá, ela não pode se casar. Por outro, é improvável que ela tenha esse esposo.
Ela está então sendo apresentada para viver em uma vida de solidão e de vergonha. Judá então lava as mãos. Quando ele diz assim, ó, vá lá, fique na casa do seu pai. Ela não tem outra coisa a fazer a não ser obedecer, ir para a casa do seu pai e esperar então que alguma coisa aconteça. E que de fato um dia Selá seja dado para ela. Aí então nós começamos uma nova cena. Até aqui agora, o narrador está indo com um acelerador. Você vê que são anos e anos de história sendo contadas em apenas 11 versículos. Agora ele pisa um pouco no freio. Porque agora no drama entra os personagens principais. Na verdade o capítulo 1, até o versículo 1 até o versículo de número 11, é apenas o contexto, o pano de fundo para a grande história que ele quer contar. E agora nós entramos nela. E essa história, então, agora, essa segunda parte e importante parte, começa com o versículo de número 12 e agora apresenta algo, mais uma vez, que acontece na vida de Judá. É nos dito o seguinte: tempos depois, morreu a mulher de Judá, filha de Sua ou Suá, dependendo da sua tradução. Tempos depois precisa ser entendido aqui lá no hebraico como sendo muito tempo depois, ou depois de muito tempo. Você conseguiu pegar o gancho deixado pelo narrador? Conseguiu perceber? Não perca o ponto da narrativa. O tempo se passou, Selá não é mais um menino, Selá é um homem. Ele já deveria ser dado a Tamar, mas ele não é dado. Judá, que já tinha plano de não fazer isso, agora de fato mostra que não fez e que ainda não tinha nenhuma intenção em fazer. E agora a situação fica ainda mais difícil, porque agora é um beco sem saída para todos, inclusive para Judá. Porque perceba, como a esposa de Judá morreu, ele não tem mais possibilidade de ter filhos. Agora ele só tem Selá. Como Selá está prometido a Judá, Selá não pode casar com uma outra mulher. Ok? Se ele, no entanto, for casar com Tamar, a superstição de Judá diz que ele pode morrer. Se ele morrer como os seus irmãos morreram, a sua linhagem está em risco. Porque se o seu filho morre, a sua linhagem pode desaparecer. O que ele faz? Ele então deixa as coisas como é que está, esperando um momento de poder virar a mesa. Um momento de poder acabar com tudo. E aí o narrador deixa o suspense no ar. O suspense no ar. O que será da tribo de Judá? E a promessa daquele que viria dessa tribo? O que acontecerá? Qual será o final? Então, o versículo 13 continua dizendo que ele estava agora a caminho de uma estrada, a fim de poder cuidar das suas ovelhas. E era comum nessa época que, depois que então se cuidasse das ovelhas, depois de um dia de trabalho e de um período grande de trabalho, havia uma festa regada a vinho. E esse era um momento de grande alegria, de grande satisfação. Esse era um momento muito propício, então, para a ideia que Tamar tem. Lá no leste de Minas, diz que nós devemos ter cuidado com 3 barras. A barra de ouro, uma referência ao dinheiro. A barra de saia, uma referência à possibilidade da promiscuidade. E a barra, lá de São João da Barra, o conhaque, São João da Barra. Porque dinheiro, bebida e mulher normalmente cega qualquer homem. Depois de um dia produtivo e depois de as coisas darem certo, a festa é dada. Provavelmente agora Judá tomou algumas taças de vinho e a sua nora então entende que esse é o momento das coisas então acontecerem. E o que ela faz? Ela troca a sua roupa de viúva, ela coloca um disfarce e ela se coloca na estrada. Ela sabia que Judá passaria por ali.
Judá, então, ele não percebe nada disso. Ele não sabe quem ela é e ele não percebe essas coisas. Há quem diga que, por exemplo, Tamar está aqui fazendo uso de um costume, o mesmo costume do levirato, porque dizem que se em algumas culturas era possível que o sogro, então, pudesse dar continuidade à linhagem. De uma maneira ou de outra, seja lá como for, o ponto é que Tamar quer então enganar a Judá. Só que o seu plano é muito arriscado, é de muito risco, porque se não der certo, pode então custar a sua própria vida. Por isso ela pensa em todos os detalhes. Quando ele então a vê e diz, olha, vem cá porque eu quero me deitar com você. Ela diz, não, mas o que eu vou ganhar com tudo isso? E ele diz, olha, eu vou te dar um cabritinho. E aí não perca mais uma vez o ponto da história. O cabritinho não é apresentado aqui por um acaso. Lembre-se, seu pai Jacó enganou o seu avô Isaac usando a pele de quê? De um cabrito. Judá, juntamente com seus irmãos, enganou o seu pai Jacó com o quê? Molhando a túnica do seu irmão no sangue de um cabrito. Mas ele deveria olhar, esse negócio cheira mal, viu? Esse negócio não está muito bom, mas ele está cego. Ele está cego. E ela diz então, mas e qual é a garantia? O que eu vou ganhar? Qual será a garantia de que de fato você vai me dar isso? E aí ele diz, olha não, vamos, o que você quer? Ele pergunta, né? E ela diz, eu quero o selo com o seu cordão e eu quero o cajado que você tem nas mãos. Então um detalhe precisa ser percebido aqui. O selo é uma identificação pessoal. E no cajado, normalmente na parte de cima, havia uma descrição que ligava o dono do cajado com o cajado. Então o que Tamar está falando assim é o seguinte, vem aqui e deixa a sua carteira, identidade, cartão de crédito, deixa essas coisas depois, esse é o penhor, depois então você volta para buscar. Ele está tão cego que ele então diz, não, que seja assim. Aí então entramos agora na segunda cena. Versículos de número 20 até 23. Nessa próxima cena, Tamar então rouba o penhor de Judá. Porque é claro que Judá quer a sua carteira de volta. Então ele manda alguém que fosse lá para poder pagar a prostituta. Ele está mais preocupado com a sua honra, porque ele não quer de maneira alguma ter dívida na zona. Então ele não quer que a sua honra seja então maculada. E aí ele manda, o seu amigo vai lá e tenta achar essa mulher e diz, olha, eu não achei lá. E o pessoal lá, que mora lá, diz que não existe nenhum tipo de prostituta ou ninguém que fique ali no meio do caminho. E ele, mais uma vez, preocupado apenas com a sua reputação, ele diz, não, então, o que importa é que eu quis pagar a minha dívida. Ninguém pode dizer que eu não cumpro a minha palavra. Eu cumpro a minha palavra. Aquilo que eu disse, eu faço. Eu disse que eu ia pagar, e você é uma testemunha viva de que, de fato, eu quis pagar, mas ela não quis, você não a encontrou. Você não a encontrou. Ironicamente, todo esse ato é concebido exatamente com a mulher que ele vem enganando até então. E que está em uma situação de vergonha e desespero. Versículo de número 24 a 26, lá vem uma nova cena. Agora Tamar é inocentada. Esse é o título dessa nova cena. E aí a cena é iniciada da seguinte maneira. Cerca de 3 meses depois, disseram então a Judá, olha, Tamar prostituiu-se, e na sua prostituição ela ficou grávida. Ela está grávida. Judá, munido só dessa informação, sem nada mais nas mãos, diz o quê? Tragam-na para fora e coloque fogo. Bem, lá em Israel era usualmente, ou era costume, que em questões ligadas ao adultério, a mulher fosse apedrejada. Mas Judá, ele quer agora uma ação mais, uma punição mais severa. Afinal, jamais, e como é que isso pode acontecer com uma mulher de bem? Uma mulher de bem não pode jamais se deixar levar por uma situação dessa. Tragam-na, queimem-na, faça isso, coloque fogo nela. Aqui nós percebemos então mais uma vez a brutalidade e o egoísmo de Judá. Só que a linhagem de Judá ainda continua em risco. E Tamar, e ele faz isso porque ele sabe que Tamar é uma pedra no caminho. Se ela é morta,
Lá está, sei lá, livre do seu compromisso para poder casar com outra pessoa e então fazer com que a sua linhagem continue. E a gente aprende mais uma vez que em famílias disfuncionais as pessoas buscam justiça por motivações que nem sempre são justas. É assim muitas vezes. A gente quer fazer justiça e ainda carregado da nossa autojustiça. Mas e a motivação para essa justiça? Nem sempre ela é justa. Mas isso acontece em famílias disfuncionais e você vê isso apresentado aqui pelo narrador. Quando já buscava lenha para a pira, então Tamar apresenta no último momento a sua defesa. E a sua defesa é: eu estou grávida do homem que é dono dessas coisas. E ele acrescentou assim: veja lá, fale para o meu sogro e pergunte para ele se ele reconhece essas coisas. Bem, essa é uma palavra escolhida a dedo por Moisés. Porque não foi isso que os seus irmãos fizeram? Levaram a túnica para o seu velho pai Jacó e disse assim: pai, o senhor reconhece essa roupa? O senhor reconhece? E ele toma aquilo, ele reconhece que era de fato do seu filho, e ele chora amargamente, e a dor vem. E agora ela diz a mesma coisa: você reconhece essas coisas? E aí então ele percebe que de fato isso é dele. E aí então ele reconhece finalmente o seu pecado. Ele diz assim: ela é mais justa do que eu, pois eu deveria tê-la entregue a meu filho Selá. E o texto diz que ele não voltou a ter relações com ela. E aí a família é tratada aqui com muita dor. E aí perceba uma coisa, gente. A gente já viu e a gente vai continuar vendo o aspecto da providência de Deus. Deus vai fazer o que Ele quer. Agora, isso não quer dizer que por causa dos nossos pecados, nós não sofremos aquilo que não precisávamos sofrer. Isso não quer dizer que nós não vamos perder a alegria e a bênção de um relacionamento com o Senhor. Deus tinha um propósito para a vida de Judá? Tinha. Deus tinha um propósito para a vida dele. No entanto, não era para ser assim. Mas é assim. Sabe por quê? Por causa da pecaminosidade que existe no nosso coração. É por isso que nós sofremos tanto. E o que Judá já nos ensina aqui, já começa a nos ensinar a entender, é que nós precisamos, não poucas vezes, reconhecer o nosso pecado, pararmos com essas práticas e nos voltarmos para o Senhor, para que não sejamos salvos, mas comam pelo fogo. E deixemos de aproveitar aquilo que Deus tem para o seu povo. A gente não tem aproveitado muito do que nós já conseguimos por causa da obra de Cristo, por causa do nosso coração, que é uma fábrica de ídolos, como era o de Judá. No entanto, a gente sabe que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E agora, por que então que Deus está trazendo essas coisas à tona? Por que Deus está expondo os pecados de Judá? Por que Deus está levando ao arrependimento, ao reconhecimento da culpa? Porque Deus tem um plano na vida dele, e aqui então começa a transformação de Judá. Como vimos na primeira mensagem, e como vimos no início dessa, Deus está levando o seu plano adiante, e esse homem experimentaria uma transformação profunda. Depois dessas coisas, ele voltaria para a casa do seu pai e dos seus irmãos. Depois desses episódios, ele voltaria novamente ao convívio da família da aliança. Depois desse episódio, ele agora estaria disposto a poder se entregar, a ser o penhor, esse mesmo penhor que ele deixou para ter prazer e para desagradar ao Senhor. Ele se colocaria como sendo seu próprio penhor lá no Egito depois, para poder trazer de volta o seu irmão. E aí em um outro momento, como nós dissemos na semana passada, ele estaria disposto a entregar a sua própria vida em prol de Benjamim. Para quê? Para que o coração do seu velho pai que está lá na sua terra não se partisse novamente. Entre ele e entre eu permaneço aqui, eu fico preso, eu fico como escravo, mas deixe Benjamim voltar para o meu pai. Quem diria que um homem como Judá teria uma atitude como essa? Quem diria que um homem como Judá apontaria tanto para Cristo, aquele que se entregou pelo pecado do outro?
mas isso está acontecendo porque essa providência de Deus, ela não é apenas graciosa, essa providência de Deus, ela é também transformadora. Ela é também transformadora. E Judá, ele vai receber a maior de todas as bênçãos, vinda do seu pai. Abra sua Bíblia aí, por favor, no capítulo de número 49. Capítulo de número 49, versículo de número 8 até o versículo de número 12. Depois de ouvir essa história, ninguém pensava, ninguém diria que esse seria o final para um homem como Judá. Mas olhe só lá no final da história, o que é dito e o que o seu pai diz sobre ele. Capítulo de número 8, capítulo de número 49, versos 8 a 12. 49, 8 a 12. Todos acharam? Deus disse que ele faria dessa família uma grande nação. Deus disse que faria dessa família representantes do seu povo. E o que Deus fez? Deus exatamente fez o que ele disse que faria. E aí é como se agora os ouvintes de Moisés, melhor dizendo, ouvindo essa história de José e dos seus irmãos da família de Jacó, fossem agora tomados por uma esperança e dissesse: de fato, Deus é digno de confiança. De fato, Deus é Deus que governa todas as coisas. Deus é Deus que dirige todas as coisas. De fato, a providência de Deus é graciosa. Mas muito mais que isso, a providência de Deus é transformadora. Nós estamos vendo disfuncionalidade em tudo à nossa volta. A disfuncionalidade na família, a disfuncionalidade no povo de Deus, a disfuncionalidade na igreja. Mas a boa nova e a esperança é que Deus está trabalhando no meio do seu povo. Por isso que essa é a história que traz esperança para famílias disfuncionais como a minha e a sua. No entanto, a gente já viu que existe alguém que é maior do que Jacó. Alguém que é maior do que José e alguém que é maior do que Judá. Como termina essa história? Essa história termina Tamar dando à luz a gêmeos de Judá. E desses está aquele que seria a semente de Davi. E consequentemente a semente do Messias. A semente do Messias. Se você perguntar para mim se Deus se agrada de toda essa história, de todos esses pecados, eu diria com certeza não. Mas Deus está trazendo tudo isso à luz para mostrar, mais uma vez, que não é o seu povo que leva a sua promessa adiante. É Deus que leva o seu povo adiante por causa da sua promessa. E Ele faz isso de forma totalmente graciosa. Não há ninguém que merecia fazer parte desse povo. É Ele que soberanamente escolhe gente como Judá, gente como Tamar, e age com misericórdia, e age com graça. E age com graça. E Ele está expondo então os nossos pecados, como fez com Judá, para que eu e você entenda que em Cristo Ele provê maravilhosa esperança, profundo descanso para famílias disfuncionais como a minha e como a sua. A graça é surpreendente e ela é mostrada isso na maneira como os filhos vêm ao mundo. Observe vocês que lá no último relato, a parteira ela está chocada. Porque aquele que parecia ir sair primeiro, agora fica para trás. E você não consegue achar aqui uma explicação nem lógica nem biológica para isso. Como que pode isso acontecer? Ela está surpresa. E essa é uma maneira, mais uma vez, de Deus demonstrar que a sua escolha é graciosa. A sua escolha é graciosa. A sua providência é sábia, graciosa e também é transformadora pelo que Ele fez. Eu sei que você se identificou com Judá de uma maneira ou de outra. É impossível que depois dessa história você não tenha se identificado com Judá, porque você se identificou. E há duas maneiras de você se identificar com ele. Você pode ter se identificado com ele como a primeira parte da história. Porque você acha que isso aqui nada tem a ver com você. Porque você acha que o que está acontecendo na sua vida, na verdade, não é culpa sua, é sempre do outro. É possível que você tenha se identificado com Judá e vendo na sua própria autojustiça. E olhe, talvez tenha até pensado, bem que família tal poderia estar aqui. É possível. Essa é uma identificação possível. Mas é possível, eu espero que essa segunda identificação tenha sido a sua. Que você se identificou com Judá
reconhecendo que você não é diferente dele, de que sua vida é disfuncional por causa do pecado, de que sua família é disfuncional por causa do pecado. É possível que você se identificou e se isso aconteceu, essa é a boa nova do Evangelho. A providência de Deus, ela é sábia, ela é graciosa e ela é transformadora. Por isso eu queria que você se colocasse de pé, se você entendeu isso, para que comigo cantasse o cântico Renova-me. Porque de fato nós precisamos ser diferente do que nós somos. De fato a sua família precisa ser diferente do que é. E a esperança disso está na providência de Deus que culmina no Evangelho. Em Cristo a gente pode ter essa transformação, porque Ele morreu pelo nosso pecado e comprou o direito, o privilégio e a oportunidade de termos vidas transformadas. Assim como esses irmãos tiveram, nós podemos ter pelo poder que vem da cruz. Por isso, faça desse cântico a sua oração. Cantemos todos juntos.